Eu sou Luísa Mandetta, você está na aula 144, Hierarquia dos Instintos, e hoje você dá mais um passo em direção ao seu autoconhecimento. Vem comigo. É a primeira aula, então, que a gente está aqui, né, com essa parede, com esse cenário. Isso significa que é a primeira aula. Eu já gravei alguns vídeos, mas com esse cenário, mas é a primeira aula mesmo da Escola 963, que eu estou aqui na minha nova casa dos Estados Unidos. Então, se você não assistiu, se você não sabe o que eu estou fazendo aqui, tem uma aula que eu falo sobre a minha mudança, está lá no módulo Dedo de Prosa. Pessoal, o tema, a gente tinha combinado um tempo atrás de dar uma aprofundada em centros de inteligência e instintos, né? Então, eu dei uns passos a mais junto com vocês em relação a centro de inteligência, e hoje a gente vai começar a fazer a mesma coisa com instintos. A nossa previsão é que a gente faça isso durante umas 4 semanas, tá? E, de repente, eu pauso, trago algum outro tema, ou, de repente, a gente continua, vamos ver que rumo vai tomar, mas vocês já têm aí uma previsão das próximas semanas da gente conversar sobre instintos. É isso que a gente vai fazer hoje. Fala para mim, quem quiser falar, quem quiser escrever, quem já tem certeza da hierarquia, né, o qual que é dominante, qual que é reprimido. Eu vou focar aqui, Juju está chorando ali, não sei se vocês estão ouvindo. Eu vou focar aqui em dominante e reprimido, para a gente não ficar fazendo muito trava-língua, tá? Senão eu vou ficar meio doida. Então, vamos focar em dominante e reprimido, e a gente já sabe que o que a gente não falou é o do meio, né? A Lu tá falando que é social AP. Margarida é social sexual, né, Margarida? Eu perdi, mas acho que é isso, né? Social sexual. Tá bom. Eu sou sexual AP. Vamos. Sexual AP. Jéssica é igual eu, então, Jéssica. Mesma hierarquia de instintos e mesmo tipo, inclusive, né? Mesma hierarquia de instinto e mesmo tipo, o que quer dizer que a gente também é do mesmo subtipo. Eita, é coisa para estudar nessa vida, né, gente? Não tem jeito. Agora, a gente vai combinar o seguinte. A gente vamos fazer uma abertura aqui de imaginação, porque a gente está falando de uma nova tipologia, né? Hierarquia de instintos é uma coisa diferente do subtipo. Eu não vou falar de subtipo hoje, e é uma coisa diferente do tipo, tá? É como se fosse uma outra nomenclatura. Então, a Margarida é uma 9 social, mas ela também é uma social dominante com autopreservação reprimida, sexual, né? Desculpa. Mas ela também é uma social dominante com sexual reprimido. Então, isso diz muito sobre algumas tendências que ela tem de personalidade, tá? Eu quero muito, isso é o legal da escola, que a gente vai poder ter aqui algumas pessoas que estão ao vivo para a gente poder trocar ideias sobre isso. E também depois, você que está assistindo no gravado, você conversa com a gente, tá? Conversa com a gente no sentido de escrever no comentário ou lá no nosso grupo do Telegram. Vamos amadurecendo esse conceito, por quê? Vocês sabem que o meu compromisso com vocês da escola é trazer o Enneagrama Clássico de Naranjo, de Chazo, e que, assim, não tem como falar que eles foram os pioneiros, que eles tiveram uma importância extraordinária, o próprio Gurdjieff, né, uma baita de uma importância para o estudo da sabedoria do Enneagrama, mas a gente tem pouquíssimas coisas sobre instintos. São poucas coisas mesmo. E hierarquia de instintos não tem. Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso é um estudo em andamento, né? As escolas, os professores, eles estão discutindo, estão estudando, estão vivenciando. E aqui eu quero falar para vocês que eu tenho seguido bastante os conceitos do Urânio Paz, tá? Por quê? A gente tem o John Malkovich, não sei se eu estou falando sobre o nome dele certo, é um professor. Ele é o tipo 4, ele está em Nova York, ele é um menino novo, ele não é um professor assim, né, mais velho, ele é novo, mas ele é muito recomendado pelo Russ. E ele tem um trabalho muito profundo de instintos que eu, na minha humilde, né, que vocês não conhecem, sabe que eu baixo meu rabinho para quem, né, para quem faz um trabalho sério, eu olho algumas coisas assim dele e falo, não desce, entende? Não casa com meus atendimentos, não casa com a minha vida real. Então eu fico meio assim. E aí, dos professores que eu confio, que eu estudo, que eu tenho a oportunidade de também ser aluna, o Urânio tem feito e falado, né, há alguns anos já, de um trabalho muito interessante sobre instintos. E é legal porque o próprio Urânio, como ele diz, né, ele é um social predominante com sexual secundário, e isso faz com que ele seja muito ligado à imagem, porque é um social predominante e muito brigão.
Então, o Urânio, ele é muito brigão no bom sentido. Todos os congressos de Enneagrama que eu já tive com ele, o pau quebra. Então, ele chama os melhores professores, os que têm mais, e ele é um professor que atua muito nos Estados Unidos, né? Então, ele pega os professores que têm muito espaço no mundo do Enneagrama e senta e fala, cara, você está falando besteira. Vamos sentar e revisar isso? Porque isso que você está falando não faz sentido. Então, ele é um 5, né? Então, ele tem zero de preocupação se vai ofender o outro ou não. E eu acho que esse movimento dele, que pode e incomoda muitas pessoas no mundo do Enneagrama, é um movimento muito saudável para a gente dar um aumento de consciência, de seriedade nos estudos. Eu estou contextualizando isso para falar para vocês que eu não vou ter bibliografia desse tema. O do Livro dos Instintos já está na nossa listagem, tá? Do John Malkovich, provavelmente estou falando o sobrenome dele pronunciando errado, mas ele já está na nossa listagem de livros que eu recomendo, acho que é um livro bacana de ler, mas eu confesso que tem coisa lá que para mim não faz muito sentido, entre elas, quando ele fala de instinto que tem ponto cego. Eu concordo muito mais com o Urânio, quando o Urânio fala, cara, não é ponto cego, é ponto reprimido. A gente sufoca, a gente reprime, a gente despreza, sabe? Então, não é uma coisa simplesmente... Lu, o seu microfone está coisadinho. Lu Valente. Entende? Então, tem uns debates que têm acontecido. Eu estou contextualizando isso também porque vocês me conhecem. Ontem ele estava falando de um professor que ele tem assistido umas aulas e que esse professor estudou até 40 anos, um assunto específico até 40 anos, e depois ele começou a falar sobre isso. Eu falei, é bem tipo 6, né? Então, eu só tenho coragem de falar com vocês o que, de fato, eu já estudei muito e apliquei. Né? Então, o que, de fato, fez muito sentido na vida das pessoas que eu atendo. Né? E, claro, que na minha. Então, é isso, tá? Para contextualizar, John Lukovic. Se alguém quiser me ajudar na pronúncia, Lukovic, tá? É um tipo 4, é um professor, e ele tem um trabalho interessante, muito próximo ao Russ. Tem esse livro, que eu esqueci o nome do livro, mas é um livro que fala alguma coisa sobre instintos, né? Drives de instintos, ele está na nossa lista. E eu sempre leio ele, e algumas coisas não batem muito bem, e, enfim... só para contextualizar que eu estou trazendo alguns dos ensinamentos aqui, quando vou falar disso um pouco mais do nosso professor brasileiro, Urânio Paes, tá bom? Então, vamos, gente. A gente vai falar, então, de sequências instintivas, tá? Como eu gosto de falar, de hierarquia instintiva. E Big Hormone... Eu não sei o que é isso, gente. O que é isso? É o nome do livro, Margarida? Ah, tá. Não é esse livro. Eu não nem sei, eu nem conheço esse livro. O livro dele de instintos chama alguma coisa de instintos, tá? Drive, alguma coisa. Eu tenho instintos no meio do tema do livro. Tá na nossa listagem. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar, então, de 6 hierarquias de instintos, tá? E aí vocês vão me trazendo coisas. Veja aí se faz sentido, se é diferente. Tem uma coisa muito interessante para a gente discutir sobre isso, que interessante a gente perceber o seguinte: você pode ter coisas em comum com a pessoa que tem a mesma hierarquia de instintos que você, tá bom? Pode ter coisas em comum, não digo que não possa, mas se você quiser tirar dúvida, por exemplo, a Débora, que tá com as atividades da faculdade dela, não está ao vivo com a gente, mas ela tem dúvida sobre a hierarquia de instintos, é muito legal que ela faça essa comparação com quem é do mesmo tipo. Então, como é que é um 2 social com sexual reprimido? Né? Como é que é um 2 social com autopreservação reprimida? É claro que isso daí vai ficar um nível de assertividade muito grande. Né? Então, será que eu sou mais raivosa ou menos raivosa? Será que eu sou mais preocupada com a minha imagem ou menos? Será que eu acesso mais a raiva ou eu acesso mais as questões de me preocupar um pouco mais com o outro, ter um pouco mais de empatia? Então, claro que se eu for comparar um social predominante como a Lu com a Débora, vai ter um monte de coisa que vai dispersar, né? Como diz o outro, a gente está aqui com um grau de diferença, mas se continuar, vira um mundo de diferença, né? Então, vai ter muitas coisas que vão dispersar, tá? Vamos começar, então, a primeira hierarquia de instintos, que é o autopreservação dominante, tá? Quando a autopreservação é o dominante, a gente vai ter 2 hierarquias, né? Eu fiz um mini roteiro para vocês, né? Eu não sei se você já viu. A gente vai ter 2 hierarquias. A primeira dela é com o sexual, para a gente falar de maneira didática, né? É com o sexual reprimido. Então, a pessoa que tem uma autopreservação dominante com o sexual reprimido são as pessoas que vão ter muita
muita dificuldade com mudança de rotina, tá? Então, eu já cansei de atender tipo 7, autopreservação, com uma dificuldade grande de mudança. Aí você vira e fala assim, o 7 é muito louco e muda muito e tem que trabalhar constância. Esse 7 autopreservação, se o mentor, o terapeuta dele, for trabalhar constância com ele faz um estrago. Porque o que ele precisa fazer, de fato, é dar uma mexida aí. Lu, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Estava dizendo que essa é a minha. A autopreservação dominante com sexual reprimido. É isso? Tá bom. Então, tem uma questão assim, muito, muito forte de apego à rotina. Tá? Mesmo tipo 7, mesmo tipo 2, mesmo um tipo 2 sanguíneo. É interessante perceber isso, né? Então, tem forças aqui que são muito ambivalentes. Eu queria contar uma coisa para vocês que, para mim, tem feito cada vez mais sentido e que eu tenho mudado de ideia nos últimos anos. Porque, para mim, uma coisa meio intuitiva era imaginar assim, cara, o instinto ganha. Vocês já ouviram falar isso algumas vezes, né? O instinto ganha do tipo. O instinto é agente puro. E, gente, uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais é que, assim, quando a gente está atuando no instinto, a gente está muito mais longe do nosso desenvolvimento, do nosso caminho de essência, do que quando o instinto está minimamente ali domado. O que eu quero dizer é o seguinte: é como se a gente pudesse fazer uma escada. Se eu sair do tipo, eu vou para a virtude e para a ideia sagrada. Então, eu vou estar cada vez mais próximo da minha essência. Mas se eu sair do instintos, o que significa sair do instintos? A Lu levantou a mão e falou assim, cara, essa é a minha hierarquia. Ou seja, quando a Lu ela para de ficar muito autopreservação, quando ela para de negligenciar o sexual, que é o reprimido dela, aí ela sobe do instinto para o tipo. Tá? Ela sobe do instinto para o tipo. Né? Que é o que Gurdjieff falava que é a máscara da máscara. É como se o tipo fosse a máscara nossa e o instinto é a máscara do próprio tipo. É como se a Lúcia, tipo 5, é a máscara que ela vem na vida para se defender, para proteger a essência dela. E para proteger o tipo 5, ela vestiu a máscara do instinto. Faz sentido isso para vocês? Olha como é que é contraintuitivo. Eu sempre falei o contrário disso. E isso para mim, só um minuto. Isso para mim tem feito cada vez mais sentido, sabe? No sentido de que o instinto ele vai trabalhando para a gente, para que a gente viva os vícios do nosso tipo nessa vida daqui, tá? Então, a pessoa que é muito autopreservação, ou que é muito sexual, ou que é muito social e que vibra nisso o tempo todo, ela não tem que se preocupar agora com virtude, com ideia sagrada, com caminho de desenvolvimento, com níveis de consciência. Ela tem que se preocupar em olhar para o próprio instinto, que ela está vivendo meio que, de novo, o que Gurdjieff falava, meio que de alma animal. Se a gente tivesse uma alma transcendente de ser humano, essa pessoa está muito longe dessa alma. Ela está vivendo meio que uma alma, assim, é isso e pronto, e não tem outro caminho de ser. Não tem outra forma de ser. Eu estou atendendo 2 sócios, né? Mas eu atendo um só. Mas eles vieram num trabalho empresarial. E aí um dos sócios, autopreservação dominante, né? Com o sexual reprimido. E aí é muito interessante porque a grande queixa do outro, que é sexual dominante, é o seguinte, cara, é um saco, porque a gente tem possibilidade de crescer, a gente tem possibilidade de fazer um monte de coisa e ele não deixa. Ele acha, falta a ele acreditar em mim, falta ele acreditar no negócio, falta ele ter ambição, falta ele um monte de coisa. E o autopreservação dominante, ele vira e fala, mas por que eu vou fazer isso? Por que ele quer mudar? Né? Por que ele está querendo de novo fazer uma coisa nova? Né? E traz um vitimismo muito grande, sabe? Um vitimismo no sentido de lá vai ele de novo querer me ferrar. Só está fazendo isso para me prejudicar. Entende? Então, são 2 hierarquias de instintos brigando ali e ninguém quer ceder. Ninguém quer ceder no sentido de que, pô, crescer é bom e o outro que cresce muito olhar para o outro e falar assim, não, tá bom, estou entendendo por que ele está com medo. Né? E aí um confronto muito grande, tá? Então, a gente vai ver isso, gente. Sexual reprimido vai ter dificuldade com essa propulsão. Vai lá e faz, vai lá e muda, larga esse emprego, sai desse relacionamento, né? Fala mais. Aqui a gente vai ter o mais contido do Enneagrama. Eu acho que é isso que está aí no de vocês, né? O mais contido, porque
Ele tá com o sexual reprimido, eu até briguei com vocês no grupo do Telegram, né? Ele acessa pouca raiva, tá? Então, ele mesmo que for um tipo 8, dentro do espectro do 8, ele vai estar lá assim, ó, isso também não me atinge. Caguei, pode falar mal de mim, tá tudo bem. Então, ele tem um pouco menos de acesso à raiva do que o outro tipo 8. Não significa que ele não tem acesso à raiva, se eu estou falando de um 8 autopreservação dominante, tá? Mas o 8 autopreservação dominante com o sexual reprimido, a gente vai ver isso. Aqueles que podem até se confundir com 5, porque são ensimesmados, são na deles, são encastelados, né? São entrincheirados. Encastelado é mais para o 5, né? São entrincheirados. Ele está mais lutando a luta interna do que olhando para os outros. A grande questão do autopreservação dominante, os dois, tá? Para as duas sequências, para as duas hierarquias, é a dificuldade do outro. Olhar o outro, entender o outro, se doar para o outro. Então, é sempre eu, o meu tempo, o meu recurso. Né? Isso eu acho que faz um pouco de sentido já para a gente. Então, vai ter a questão da aversão ao risco, uma vida muito programada, né? Aquela pessoa que gosta da vida programada, né? Então, tem a rotina dele, aí se aposentou super cedo, ou seja, muito preocupado com essas questões, sabe? De aposentadoria, enfim, essas questões, assim, de segurança mesmo, né? Aí faz a mesma rotina, todo dia faz a mesma coisa, o mesmo grupo de pessoas. Então, essa é a vibe do autopreservação dominante com sexual reprimido, tá? A gente não vai ver intensidade aqui, o que não significa que eles são pessoas sem energia, tá bom? Mas não vai ter aquele sangue no olho, pode ser um baita de um trabalhador, mas não vai ter aquela coisa assim que transborda, né? De novo, já encontrei vários gestores bons, tá? Gestores bons, né? Que a equipe tem confiança, que traz resultado para a empresa, que tem uma própria empresa de sucesso. Essa hierarquia, ela pode ser uma hierarquia de um líder tranquilamente. Só que é uma liderança que, assim, entendo o que eu vou dizer, ela não é de inspiração. Não é sangue nos olhos, não é carisma. Aqui não tem carisma transbordante. Mas tem constância, tem disciplina. Uma coisa que eu acho muito interessante é que eles não entram nesse shopping espiritual. Eles não entram nisso. O que os professores gostam de chamar, né, muito aqui nos Estados Unidos, eles gostam de falar de bypass espiritual, né? Então, você compra lá um passe para você já virar BFF de Jesus. Então, eles não gostam disso, eles não gostam de atalho, eles gostam do trabalho duro, tá? São pragmáticos, são, né? Ok, gente? O grande, se você se identificar com essa hierarquia, o grande trabalho de evolução, ele deveria ser cutucar, tá bom? A Lu tá falando, eu tenho esse passe. Eu vou chegar em você ainda, tá, Lu? A Lu é autopreservação reprimido com social dominante. Então, a gente tem que cuidar o tempo todo. Lu, vem pra terra, né? Então, entende? O trabalho é totalmente diferente. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu ia falar. Ok, tem uma coisa importante que aqui vai ter ceticismo, né? Nesses dois a gente vai ter ceticismo. Mas no sexual reprimido, com autorização dominante, é um cético assim, meu Deus do céu, lá vem. Mais uma coisa. Aí, de novo, voltado a gente ter que cutucar, agora eu lembrei, a gente tem que cutucar a inovação, cutucar a abertura para coisas novas, tá bom? Cansei de dar aula em turmas abertas ou turmas corporativas, tem sempre uns 3 ou 4 que é dessa sequência, e que ainda é muito fechado e fica, tá bom, mais uma coisa. Vamos esperar o povo desistir disso, que vamos voltar aqui para a nossa rotina. Então, muito fechado a coisas novas, tá? E um grande trabalho, tem algumas coisas para ser feito, se você se identificar com essa hierarquia, mas um grande trabalho, eu falei sobre isso no vídeo do YouTube, acho que não subiu ainda, mas um grande trabalho é cutucar sua ambição. É cutucar a sua possibilidade de estar num lugar diferente onde você está. Tá bom? E aí, inovação e se abrir para essas questões. O que pode acontecer é o seguinte: o autopreservação dominante com o sexual reprimido, vamos imaginar esse, então, que é um arquétipo, né? Um complexo daquela pessoa que é meio funcionário do Banco do Brasil da década de 60. Todo dia faz a mesma coisa, busca segurança, tem constância, gosta da rotina, gosta de previsibilidade, né? Cara, como é que é essa sequência, essa hierarquia no tipo 8?
Entende? Como é que é essa hierarquia no tipo 7? Por isso que tem forças que elas são paradoxas, né? Elas são antagônicas. Tem coisas que você olha e fala assim, nossa, eu tenho uma grande amiga que é 7 autopreservação, e até hoje ela fala, eu não sou 7. E ela é 7, assim, de carteirinha, ela mesma sabe. Mas é porque tem coisa que não bate, sabe? Então tem coisas da hierarquia de instintos que no tipo vai ser atenuado. Vou te dar um exemplo, Margarida, você trouxe a pergunta. Por que será que quando você conheceu o Enneagrama, você achou que você era uma 8? Daqui a pouco eu vou chegar no social dominante, que é a sua sequência. Né? Então, tem uma coisa do social que é completamente diferente do tipo 9. Social dominante tem coisas que são completamente diferentes do tipo 9. Então, por isso que você foi, uma das razões porque você foi, enfim, tendo que fazer o seu caminho de investigação um pouco mais, de maneira um pouco mais sofisticada. Entende? Então, é difícil a gente falar, o 5 é o mais lento, né? Um é o mais perfeccionista. Cada vez que a gente vai estudando mais, essas coisas elas vão ficando meio banais, né? Eu tenho visto uns livros diferentes por aqui e assim vai ficando tudo muito banal. O 6 é o mais precavido, sei lá. Um 6 sexual com autopreservação reprimido, o cara pode ser um porra louca. É o cara que aqui nos atendimentos eu falo assim, meu filho, pensa, usa a sua tríade mental, você tem que pensar. Você está agindo com o seu coração, você está vivendo na porra louquice. Entendeu? Então, não sei se eu respondi o seu questionamento, ele é muito válido, né? Tem hierarquia instintiva que é atenuada pelo tipo, e tem a hierarquia instintiva que é acentuada, tá? Um dos meus chefes é um AP, sócio de um T7, que deixa ele louco. Todo dia tem uma ideia nova. Ah, então, pronto. Não, como é que é? Ele é um autopreservação e todo dia tem ideia nova, é isso? Não, o sócio T7 é que tem uma ideia nova todos os dias. E o chefe é um AP. Só que esse T7, esse tipo 7, talvez seja sexual ou social, né? Talvez seja. Dificilmente ele vai ser 7 autopreservação. Mas a Lu falou outra coisa do tipo 5 ali. Sim, no tipo 5 AP, com sexual reprimido, isso me parece ser ainda mais danoso, intenso. Então, entende? Talvez a gente tenha falado da questão da falta de ambição, da falta de busca de inovação, né? Talvez tenha falado sobre isso, né? No meu vídeo do YouTube eu contei, né, que meu marido, a gente chegou aqui, não tinha 2 meses aqui nos Estados Unidos, e ele teve a audácia de falar comigo assim, nossa, vamos fazer essa fábrica virar porque eu vou abrir uma mesma fábrica lá na Itália. Ele é um tipo 5. Entende? Eu quase matei ele na hora que ele falou isso. Eu falei assim, meu, calma, eu não sei nem onde que eu tô aqui direito, né? Entende? Mas assim, tem muito mais a ver, Lu, nesse caso, com a hierarquia dos instintos do que com o próprio tipo. Porque a Lu tá falando assim, no tipo 5 isso pode ser muito mais danoso. Gente, aí é um caso que atenua, né? Atenua não, acentua. Acentua, porque o 5 com autopreservação reprimida, autopreservação dominante, ele vai ter que trabalhar muito forte a ambição dele. Ele vai ter que trabalhar muito forte a inovação. E não é aquela inovação do mental. A inovação faça uma coisa diferente, criatura. Né? Faz uma coisa diferente. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Eu falei da questão da defensiva, né? Isso é importante vocês saberem também, tá? Então, chega um consultor, chega um professor para implantar alguma coisa e traduz isso para a vida real de vocês. É aquela pessoa na sala que vai ficar falando, eu não concordo, preferia do outro jeito, preferia meu outro chefe, preferia da outra forma, tá? Então, ele vai ficar mais na defensiva, né? E a questão da raiva é muito importante, tem uma dificuldade de entrar em contato com a raiva. Ok, gente, acho que eu cobri tudo, tá? Vamos para outra sequência, para variar, tá mais demorado do que eu imaginava, mas vamos lá. Vamos para outra hierarquia, que é, de novo, autopreservação dominante com social reprimido. Aqui a gente tem uma questão, tá? Porque o autopreservação com o sexual reprimido, que foi o primeiro que a gente estudou, ele é quieto, tá bom? É aquele tipo 6, se tiver essa hierarquia, ele vai achar que ele é 5. Ele é aquele tipo 4, que se tiver essa hierarquia também, provavelmente ele pode achar que ele é um, sei lá, 5. Né? É o 8 que acha que é 5. Ele é quieto. Ele é introspectivo, tá? Agora, quando a gente falar do social reprimido, a gente vai falar também de uma pessoa introspectiva, só que aqui ele vai ter um pouco mais de contato com a raiva, então ele vai ser um pouco mais irônico. Você pode entender uma ironia, um sarcasmo, muitas vezes de forma de
uma agressão passiva, porque é um contato com a raiva peronomútil. Então, muitas vezes, uma agressão passiva. Aqui, nessas duas hierarquias, ela vai ter o quê, gente? Desconfiança. Só que no sexual reprimido, que foi o primeiro que eu falei, é meio trava-língua essa aula, né? Eu estava preparando ela e falei, é meio trava-língua. Mas no sexual reprimido, que é a primeira sequência, vai ter um ceticismo assim, eu não acredito em você até que a gente coma 1 quilo de sal junto. No social reprimido, vai ter uma coisa assim, eu não acredito no coletivo. Eu lá quero saber se o povo vai melhorar depois da pandemia. Melhora nada. Vai ficar todo mundo até pior. Sabe? Tem uma falta de acreditar numa coisa maior. Né? Então, são pessoas que, quando você vai ver a configuração de vida delas, eu atendo um monte de gente assim, a configuração de vida delas, elas vivem de forma a não depender de ninguém. E muitos deles são solitários. Muitos deles são solitários. Ô, gente, pelo amor de Deus, se você tem uma vida com uma configuração assim, vai falar, então eu só posso ser esse. Não entra nessa, porque você sabe que tem que ter um contexto geral. Né? A gente pode ter, por exemplo, eu tenho uma mentorada, que ela que a Nádia está falando que é essa a sua sequência, Nádia? Autopreservação com social reprimido, é essa? Eu tenho muita dúvida ainda se é autopreservação ou sexual dominante, mas o social é o reprimido. Eu Tá acho bom. que o meu sexual, meu autopreservação é muito equilibrado, porque eu gosto de rotina, eu gosto de seguir minha sequência diária, eu gosto de me cuidar, eu preservo bastante a minha saúde e eu gosto muito de estar sozinha, dessa solitude. É uma coisa que Pronto. não me faz falta estar no meio de gente. Entenda, não fecha o diagnóstico só por causa dessa frase, estou falando isso não para a Nádia, mas para todo mundo, não fecha o diagnóstico por causa de uma expressão, tem todo um contexto, tá? Mas isso é uma coisa que é predominante aqui no social reprimido com autopreservação dominante, que é configuração da vida de maneira solitária. Cara, eu vivo melhor assim. Né? Muitos deles, quando a gente entra num grau de intimidade maior, fala, Luísa, eu idealizava minha vida. Idealizar é uma palavra que não entra muito aqui, que eles não usam muito. Mas só para a gente entender, né? Eu sempre pensei minha vida como se eu não tivesse nem pai nem mãe. Desde novo. Então, eu sempre deslanchei minha vida meio sozinha. Muitas vezes fui até mãe de mãe, pai de pai. Sabe? E mãe de pai, né? Enfim. Entende? Então, tem uma configuração da vida aqui a conseguir fazer as coisas sozinho. E uma falta de crença de uma realidade maior. Não tem aquele negócio, eu acho que tem até um livro disso, né? Antes de mudar o mundo, vai mudar seu quarto? Vai arrumar o quarto, né? Uma coisa bem Jordan Peterson, né? Então, essa é a frase dessa hierarquia, sabe? Então, deixa eu arrumar minha casa aqui. Né? É muito interessante porque eu percebo que muitos conflitos de casamento acontecem por causa de hierarquia de instintos diferentes. E esse é um conflito muito... Imagina que louco, né? Uma autopreservação com social reprimido casado com social predominante. Aí o social, que é o caso da Elaine ali, né? O social dominante, ele vai perder a vida, segundo a autopreservação dominante, ele vai perder tempo da vida dele idealizando, pensando em outras coisas, né? Pensando no mundo melhor, sabe? Tem uma pessoa que eu atendo que é social predominante, por exemplo, vários problemas, eu vou chegar lá daqui a pouco, né? Vários problemas na vida pessoal, de ordem prática, mas, investe tempo em questões sociais. E agora está lendo aquele livro da Viola Davis, inclusive eu estou louca para ler. E aí pronto, aí viu a importância do governo na vida dela, dos planos sociais, da ajuda que o governo dá. E aí ele quer parar o que ele está fazendo agora para potencializar isso. Entende? Então, são mundos muito diferentes, né? O autopreservação dominante, ele é pragmático, ele é prático. Com o social reprimido, vai dar um distanciamento desse coletivo, dessa coisa maior, do lúdico. Eu vou deixar a Nádia falar. Só uma coisa que eu queria falar. Outro dia eu estava no atendimento de uma pessoa assim, e eu dei como exercício o lúdico. Cara, você faz aí na sua agenda, visita museu, entra em contato com o belo. E aí ela me falou de uma maneira até um pouco orgulhosa, Luísa, deixa eu te contar uma coisa, eu tenho mais de 50 anos, você sabe? Eu nunca assisti um filme. Putz grila, né, gente? Ela nunca parou para assistir um filme. Entende? O que eu estou querendo dizer, a Lu tá lá chocada, né? Eu fico chocada também.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte, falta essa questão do imaginário, do bonito, de imaginar uma vida diferente. Vai faltar a essa sequência, a essa hierarquia, um pouco disso, tá bom? Para todo mundo? Claro que não, gente. Tendência, tá? Ela tem toda uma contextualização de uma família com muita dificuldade financeira, tem toda uma contextualização, tá? Coisa que pode ajudar a Nádia e as outras pessoas, o social reprimido com autopreservação dominante, a gente vai conhecer o mais oportunista. Oportunista, aí vai depender do nível de desenvolvimento, mas assim, vai ser aquela pessoa que assim, cara, eu primeiro, as minhas coisas, né? E claro, se tiver um nível de desenvolvimento baixo, a gente vai... A Helene está falando assim, eu vejo uma postagem de doação de sangue, eu não consigo ler o resto, mas assim, já sente vontade de doar, né? Uma das minhas maiores frustrações é que eu não consigo doar sangue, juro. Eu também amo essas coisas. Mas aí, eu não consigo, porque eu não a injeção não consigo, gente, não me sinto mal, mas não consigo. O que eu quero dizer é o seguinte... Eu sou doadora, minha filha. Você é doadora, né? Eu imagino. Deixa eu contar para vocês. Aí vai ter a questão do oportunismo muito forte no social reprimido com a autopreservação dominante, tá? Bastante. Os dois vão ser pragmáticos. Os dois vão ser práticos, os dois vão ser eu primeiro, mas o social dominante, se ele não se cuidar, social reprimido, se ele não se cuidar, ele vira oportunista. Bom, o trabalho que eu faço com essa sequência, com essa hierarquia, muito assim, ó, vai fazer algum trabalho social, vai olhar para o seu lado altruísta que você não está olhando aí, tá? E aí vale a pena a gente entender o quanto que isso vai ajudar a gente também a fazer uma elasticidade em relação aí às nossas couraças, né? Em relação às nossas maiores dificuldades, né? Porque se alguém virar para mim e falar assim, ó, você precisa reservar um tempo aí para cuidar do seu planejamento financeiro, do seu planejamento de saúde, cara, isso para mim vai ser uma dificuldade enorme, né? Mas não é dificuldade para mim fazer a doação, nem de tempo, nem de dinheiro, nem de nada, entende? Então todos nós sabemos os nossos vesperos por aqui, né? Oi, Margarida. Estava aqui, assim, muitas vezes, não é porque uma pessoa tem um instinto social mais ativo, mais desenvolvido, que precisa de ter, que precisa que os outros percebam que ela fez alguma coisa. Eu acho que isso aí é que pode confundir um pouco, porque, por exemplo, a Nada estava a dizer, não acredito em nada disso, eu não acredito. Mas depois ela esquece que, por exemplo, ela doa imensas leituras, ajuda as amigas, e isso é um pouco esse instinto, acho eu, a funcionar. Faz sentido para você, Nádia? Ela, na verdade, eu traduzi assim, eu traduzi que a Margarida falou assim, a Nádia é ultra generosa. Eu estou vendo uma doação dela ali bem grande. Explica-se, Nádia. O que acontece? Eu estou lendo um livro sobre as 5 formas de amar, né? A minha forma de amar é prestar serviço para o outro, né? Então, assim, e a que eu menos uso é a do presente, né? Eu tenho dificuldade de dar presente e de receber. Eu acho que eu fico devedora de alguma coisa. Então, assim, a minha forma de demonstrar amor é prestando serviço para o outro. O que eu acho que por causa da autopreservação aí, e também por causa desse negócio de a forma de amar, assim, é difícil a pessoa tirar de mim coisas que podem me fazer falta. Por exemplo, dinheiro. Agora, meu tempo, eu sou capaz de doar. Agora, dinheiro, eu acho que a pessoa vai estar tentando me dar o golpe. Então, depende muito. E, assim, a minha doação, aí, ela está falando do tarô, né, que eu faço, tiragens gratuitas e tudo. Eu gosto de ajudar as pessoas a se olharem, né? É uma coisa minha, eu quero trabalhar com pessoas, agora eu vou fazer uma faculdade de terapia holística. Então, eu estou já projetando a minha vida depois que eu me aposentar. Mas quando envolve coisas materiais, que eu considero assim, é difícil explicar. Eu acho que são golpistas. A pessoa está querendo se dar bem em cima de mim. É diferente de eu pegar e falar assim, gente, vamos agora aqui, vamos abrir uma sala, vou fazer jogada de... Eu quis fazer isso. Ninguém veio me pedir.
saiu de mim. Então, é diferente. Então, Ou eu quando ia te pedir agora para você fazer uma se eu tiragem. quiser entrar agora, eu já fiz isso. Uma vez eu estava indo para o supermercado, tinha uma mulher com uma criança sentada no posto. Eu virei para ela e falei assim, não sai daqui não que eu já volto. Eu entrei, comprei um monte de coisa, gastei uma grana, dei um saco na mão dela. Eu quis fazer isso. Não foi que me ligaram e me pediram. Eu não acredito no outro. Eu acredito em mim. Eu sei que eu faço da melhor maneira possível. Agora, quando vem do outro, eu sou desconfiada. Eu não confio. Então, vamos pegar essa fala da Nádia, que é muito importante. Em resumo, vocês podem meditar sobre isso, que eu acho interessantíssimo, mas em resumo, eu poderia resumir assim: as minhas prioridades primeiro, o meu dinheiro da minha aposentadoria primeiro, as minhas questões primeiro, né? E cada um que cuide de si. Né? Isso não significa que ela é uma pessoa mesquinha, porque se ela sentir que ela quer ajudar, ela vai ajudar. Agora, o que acontece com quem é social dominante? Cara, quantas pessoas sociais dominantes eu conheço que são talentosas, que não tem um puto no bolso? Porque o que não tem, doa. Entende? Então, a gente está falando de dois personagens aqui completamente diferentes. Completamente diferentes, tá? Eu estou falando da hierarquia instintiva, não vamos entrar em tipo agora, porque vai confundindo, enfim, a gente não tem tempo, na verdade, né? Mas a gente está falando de hierarquia, assim, que tem muito a ver com a gente. Então, o instinto está falando para ela assim, você tem que guardar, né? Cuidado, que podem estar querendo te prejudicar, tá? Não estou falando no caso da Nádia, mas tem uma coisa de oportunismo no autopreservação dominante. Então, eu tenho medo, é a mesma coisa do 6. O 6 morre de medo do julgamento porque ele é julgador, tá bom? O autopreservação dominante, se ele não se cuidar, ele pode morrer de medo e ser cético em relação ao outro, porque, de fato, ele tende a fazer as coisas para ele primeiro. Tá? E se a gente vive em sociedade, a gente precisa entender que também muito da gente, né? Eu estava com um mentorado também, que ele falou assim, pô, eu me sinto uma fraude, porque eu vivo só para os outros. Eu falei, não, mas você está vivendo certo. A vida é meio, sobretudo para o seu caso, né? Que é um pai de família, tem que viver para o outro mesmo, não tem outro caminho. Entende? Então, muitas vezes, o nosso olhar, ele vai querer defender a gente das nossas piores inclinações. Tá? A gente tem uma inclinação de personalidade, quem é autopreservação dominante vai ter uma inclinação de personalidade de ser egoísta, individualista, aquela outra questão que eu tenho falado, oportunista, inclinação da personalidade, gente. Todos vão ser assim? Obviamente não. Tá bom? Mas olha-se internamente o grau que isso está aparecendo na sua vida. É bem interessante a gente perceber. Oi, Nádia. Eu acho que aí também tem muito a ver com a inocência, né? Porque a desconfiança de não confiar no outro é exatamente se permitir confiar, né? Então, eu acho que mistura o tipo aí nessa questão com também A ferida. é difícil confiar, vão me dar o golpe, vão me passar a perna. E grande ali da traição, né? Já vou me trair, já vou... exatamente. E aí vem o autopreservação falando, se você der seu dinheiro, você der o dedo, vão querer teu braço, abre teu olho. E aí mistura tudo, eu acho, nesse sentido aí, né? E eu sou muito desconfiada mesmo, eu já fiz algumas burradas assim, de dar, e depois você vê que a pessoa mentiu para você. E aí agora, tirar dinheiro de mim tem que ser muito esperto para tirar dinheiro de mim. Tem que ser um mago do... É muito difícil. Eu sou muito desconfiada. Agora, foi o que a Margarida falou. Eu querendo fazer, eu vou e faço. E ninguém precisa saber que eu estou fazendo. Mas o outro vir me pedir, eu já falei, epa, tem um terceiro aí envolvido, esse terceiro eu não sei quem é. Então, é difícil para mim. Bem difícil. E essa fala me lembra muito a fala de um tipo assim, quando eu quiser, eu ajudo. Quando eu quiser, eu estou disponível. Né? Então, é uma coisa meio que assim, eu estou no controle. A gente está falando de dois muito controladores, né? Oi, Aline. Eu e meu pai, a gente tem os instintos opostos, né? A hierarquia bem oposta. E aí, um comentário com o padre nessa imersão do Laboratório da Consciência, que trabalha os instintos, eu falei para ele, tem hora que eu fico sufocada de ficar perto do meu pai, eu preciso me distanciar. Ele falou, e provavelmente ele fica sufocado com você. Porque, assim, é muito diferente. E o padre, com todo amor, falou assim, você também é meio pentelha, né?
Porque o padre é um Sim. social dominante, né? Então, assim, amor, deve ser um saco conviver com você, deixa eu te contar essa história, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que pensar também, né? Gente, os instintos, eles, na verdade... bom, para quem está na dúvida, uma dica muito boa, eu já falei sobre isso, é meio que fazer um inventário da vida, né? Quanto tempo da sua vida você destina para estar com as pessoas, estar no grupo, servir ao grupo, né? Que tem mais a ver com o instinto social. Quanto tempo você destina para as questões de cuidado, de saúde, preocupação com isso, que tem mais a ver com questão autopreservação, de carreira, que seja, e quanto tempo da sua vida é em relação ao outro, à possessão, e também a estar no destaque, também a realização, e também quanto tempo você fica com raiva, que tem mais a ver com o instinto sexual. Então, a gente tem outras aulas sobre instintos que vale a pena você entender o conceito disso e fazer um inventário da sua vida de maneira bem simples, assim, bem pé no chão, no sentido de como você foi construindo sua vida até agora, para você ver o que está dominando, o que não está, né? Mas é bem interessante isso que a Aline trouxe, porque essas hierarquias diferentes, que a gente convive com as pessoas de hierarquia diferente, é o que de fato vai dar essas confusões que a gente tem na nossa vida, né? Essas faltas de compreensão, as finalizações de casamento, problemas até com a gente se encontrar no mundo, né? Se encontrar no mundo do trabalho, dos relacionamentos, que seja, porque às vezes você está operando num instinto diferente do que era para ser o seu, né? Imagina um social tendo que levar uma vida super regrada, super, né, uma vida de ermitão, uma vida... Gente, vai sufocar uma hora, sabe? Imagina uma autopreservação tendo que levar uma vida muito louca. Eu lembro do Antônio, que é autopreservação dominante, e aí uma época ele veio trabalhar comigo na consultoria, e a consultoria era cada domingo a gente dentro de um ônibus, de um avião, para ir para outra cidade. Meu, ele ficou todo baratinado. Ele ligava para os outros, assim, meia-noite, gente, eu desci do ônibus aqui, esqueci minha mochila dentro, entrei no ônibus errado, ele vai ficar rindo quando ele ouvir isso. Mas foi acontecendo um monte de coisa na vida dele que ele falou, não dou conta dessa vida, porque é a autopreservação dominante. Tem autopreservação dominante que vive na estrada, tá? Que vive no trecho, como diz outro, né? Que vive viajando, que não tem problema com isso. Mas meio que é como se fosse um imã para o social dominante. A Lu falou ali, né? A Lu Sete, que é social dominante, ela falou, cara, eu já recomecei minha vida várias vezes. Né? Eu lembro da Margarida também contando que quando nova foi morar na Europa, não, ela é europeia, né? Ela foi morar onde era, Margarida? Você saiu de Portugal para Londres, não foi isso? Eu já vivi em 4 países, sim. Em Então, Itália, em Espanha, em Inglaterra e em Portugal. em Portugal, entendeu? Então, e é uma 9. E aí, então, é o social, fala, cara, eu tenho que ir, eu tenho que sair. Não que a autopreservação não saia. Ele vai sair, mas é um pouco mais, de novo, né? Forças opostas, tá? Então, vamos no social, gente. O social, vocês já sabem, né? Como é que funciona. É mundo, é aventura, né? Polidez, é muita foco na imagem, o que o outro vai pensar, qual que é o meu impacto no outro, né? E quando a autopreservação é dominante, o que a gente vai perceber aqui? Desculpa, quando a autopreservação é reprimido, tem uma coisa muito forte que é... Aqui, de novo, eu vou pedir para o Antônio cortar para não dar confusão, mas, de novo, para mim, é o arquétipo do 3 social, tá? O do 3 social no sentido, assim, olhando de fora, meu, super adulto, super... Até o 2 social um pouco, sabe? Então, super adulto, super realizador, todo mundo consulta ele, mas a vida ali nos bastidores é uma bagunça. É uma bagunça, é parcela atrasada de coisa, é dívida, é pensão de filho que não paga, é confusão com ex-casamento, mas ao mesmo tempo é amiga da esposa, sabe, é rolo. Mas tem uma aparência de maturidade. Então, até a página 2 é uma pessoa madura, né? Aqui, quando eu falo de social dominante com autopreservação reprimido, a gente está falando do povo do palco. É aquele povo que eu sempre falo, né? Professor de professor, né? Ele é o médico dos médicos, são os gurus, é o pessoal do palco, sabe? O pessoal do empreendedorismo do palco. Ele fica muito mais tempo falando sobre a empresa do que gerenciando a empresa, né? Ele fica muito mais tempo vendendo uma imagem do que, de fato, construindo, né? Quando eu falo que o autopreservação dominante com o social reprimido, junto com a outra hierarquia, mas mais o social reprimido, ele tem aquela coisa do passo a passo. Sabe aquela coisa assim, cara, eu quero ter uma religião, o autopreservação.
Então, ele descobre se ele escolheu o catolicismo, ele descobre o que o católico faz, aí ele começa a fazer todos os dias. O social dominante, o que ele faz? Arquétipo, de maneira complexa, tá, gente? Não estou falando que são todos. Ele fala, eu gosto de Deus e odeio religião. Tá? Eu gosto de Deus e odeio religião. Então, o que eu gosto? Eu gosto é de me conectar, eu gosto é de ir para a natureza, eu gosto de acessar coisas de maneira mais profundas, mas não vem me dar regra, não vem me falar que tem preceito, não vem me falar que sexta-feira é penitência e esmola. Tô fora, isso daí não. Isso daí é para o povo que é muito careta, tô fora. Então, de uma certa maneira, as pessoas que são mais rebeldes, tá? Junto com o sexual dominante, no autopreservação reprimido, a autopreservação dominante é difícil a gente ver rebeldia. Aqui, a pessoa ela vai sempre se rebelar. Então, isso vai depender em relação à época, né? Então, foram as pessoas que, com certeza, né, quando a mulher era entendida como um ser inferior, foram as pessoas que levantaram a mão, né? Foram as pessoas que levantaram a mão e falaram assim, opa, vamos lutar para isso daqui mudar, vamos queimar sutiã. Né? E que hoje em dia são as pessoas que levantam a mão e falam assim, o feminismo está meio errado, está prejudicando as mulheres, não está ajudando. Então, são as pessoas que, junto com o sexual dominante, são as pessoas que vão contra. Né? E aqui a gente tem idealismo. Se a autopreservação dominante peca por não ter idealismo, no social dominante a gente peca por ter muito idealismo, muito olhar para o coletivo, não atrasa umas contas, né? Deixa a conta de gás para trás, mas assim, o discurso coletivo, o discurso de militância está em dia. Ele sabe direitinho o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, que fez 1 ano, né? Eu descobri que a guerra fez 1 ano agora, eu fiquei no hotel, fui obrigada a tomar café da manhã com notícia, aliás, quem assiste notícia todo dia, parabéns, porque, meu Deus, eu fui ficando deprimida, nem sabia por quê. Entende? E ele está ligado a todas essas coisas, né? Os golfinhos que estão sendo mortos, né? O Benício entrou numa vibe agora de tubarão. E aí eu descobri que 6 pessoas morrem em média, achei pouco, né? Mas é o que está no livro dele. 6 pessoas morrem em média de ataque de tubarão por ano, e milhões de tubarões são mortos por humanos, né? Então, o livrinho dele vai explicar, sabe? E aí são essas pessoas que vão lá e militam pelo tubarão, né, do outro continente. E tem uma coisa muito forte do guru, no sentido assim, né? Eu tô superior. Vocês não vêm querer ficar muito próximo de mim, porque eu tô sempre no nível superior. Por isso que muitos sociais dominantes, quando eles chegam aqui no meu atendimento, a grande questão é uma solidão, sabe? Bom, tem uma questão muito forte, que é uma questão de diferença, né, de discurso para a vida vivida, é uma diferença muito gritante, muito maior do que no autopreservação dominante, mas tem uma coisa também, assim, apesar de ser social, apesar do instinto querer estar em movimento, estar com as pessoas, fazer pelo grupo, estar no grupo, uma dificuldade muito grande em conviver com o grupo, né? E uma das questões é esse apego à imagem. Se eu sou muito apegado à imagem, eu não vou deixar ninguém conhecer o meu íntimo, porque o íntimo de todo mundo é meio repulsivo, né? De todo mundo. Então, tem umas coisas aqui que vão ser muito fortes, tá? Bom, é isso, gente. Em relação à autopreservação dominante, a gente vai ver autopreservação reprimido com social dominante, a gente vai ver o menos prático, o menos pragmático, o mais idealista, né? O que mais vai pensar em coisas que estão longe do dia a dia, das coisas chatas, né? Eu gosto muito de pensar nisso, mas traduza para sua vida real, até porque pode ter alguém dessa hierarquia que seja super carola de banco de igreja, pode ser, mas eu gosto muito de pensar nessa ideia, sabe? Da pessoa que olha para a religião e fala assim, tô fora, meu relacionamento é direto com Deus, ao contrário daquele que é carola, que faz tudo que tem que fazer, que sabe? Faz tudo que tem que fazer, todo mundo que tem uma religião e que segue a religião sabe que é uma agenda complicada, né? Não é uma agendinha fácil, não, tem muita coisa para fazer, tá? E essa é a pessoa que mesmo, eu fico lembrando do padre, né? O padre Domingos, ele fala meio que com certo orgulho, assim, de que ele não respeita muito esse negócio de jejum, sabe? Então, sou padre, mas não dou muita bola para isso não, né? Já vi ele celebrando missa sem batina, entende? Então, são coisas que ele pega o iPhone dele, senta no chão, celebra a missa, entende? Difícil você ver isso numa autopreservação dominante. Bem difícil. Então, no social dominante, porque a autopreservação ele vai seguir a regra, ele não vai tirar a batina nem, né? Não vai tirar ali o uniforme dele nem no banho. Então, tem todas essas questões, tá? Um grande exercício, né, para esse tipo, para essa hierarquia,
sem sombra de vida, é trabalhar hierarquia, é trabalhar disciplina, é trabalhar constância, é trabalhar praticidade, né? Pode perguntar, Margarida, abre o microfone, por favor. Luísa, mas o 6 social é completamente ao contrário. É a regra, vou seguir, preciso disso para me sentir seguro. Como é que funciona? Aí a gente tem, de novo, né? Tem tipos que atenua e tem tipos que vão acentuar, tá? E você vai encontrar tipo 6 que tem mais facilidade em sair dessa questão das regras, né? Que vai conseguir ter facilidade em também ter essa diferença de discurso, porque você pega um 6 social, o que vai acontecer muito forte com o 6 social? Ele abafa a ansiedade dele através de viver uma vida muito regrada. Né? Ele vai falando, eu faço assim, né? Ele vai colocando esquemas mentais na cabeça dele de uma vida muito regrada. E aí, de novo, nos bastidores, a vida é uma bagunça. Talvez seja um dos tipos que eu mais me surpreenda, um dos subtipos que eu mais me surpreendo. Né? Então, quando eu vou fazer trabalho individual com 6 social, eu já venho preparada, Margarida. Eu vou falar de uma maneira muito respeitosa, mas eu já venho preparada para coisas meio pesadas, assim. Oi, Lu. Se defende aí que eu te chamei de bicho grilo. Não, é pura verdade, bicho grilo. Eu, agora que vou fazer 60 agora em junho, eu ando que nem uma menininha. E eu ia para a igreja toda descabelada. E agora não, maqueia, entra na sua idade. E eu também saio correndo de todo mundo. Eu nunca paro em lugar nenhum. Agora eu estou querendo, mas é difícil botar a cabeça. E se você vê que eu vivo no céu, eu não consigo colocar o meu... Eu estou sentada aqui, o meu pé está sempre para cima, eu não ponho meu pé no chão. E o único jeito é a natureza mesmo, eu vivo na natureza. É a pura verdade. Tudo que você falou está certo. Aí a Lu trouxe uma coisa interessante aqui, né? Porque tem social dominante, 6 social é um deles, né? Que vai ter uma aparência muito séria, vai viver de tailleur, vai viver de terno, vai ter uma aparência assim meio professoral. E tem instinto social dominante que vai ser meninão, Peter Pan, né? Que vai ser o eterno meninão ali do lado da mãe, né? Velho, mas assim sempre com a mãe para proteger. Vai ter essas diferenças aí, tá bom? Mas no geral, o social dominante com autopreservação reprimido vai ter uma áurea de maturidade, mas os bastidores da vida de muita infantilidade, de muita até falta de responsabilidade, tá? De falta de noção de lugar do mundo. O pé tá nas nuvens, a cabeça tá nas nuvens, né? Então, falta de noção. Cara, você é uma mãe, você tem que zelar pela segurança dos seus filhos. Né? Não só você, né? Porque tem um pai também, né? A cria também tem pai, mas assim, você tem que zelar pela segurança, é sua responsabilidade. Desculpa, não é de ninguém. Entende? Então, tem essa questão muito forte disso. Então, tem uma questão ali. Nossa, Luiz, é gente. verdade. Eu não tenho noção nenhuma. Eu estou aprendendo. E eu tenho esse lado, todo mundo acha que eu sou muito... Fora, eu tenho outra personalidade, aí eu chego em casa. Agora eu estou começando a juntar as duas e as pessoas estão começando a ver quem que eu sou. Eu também. E, vamos lá, os exercícios, né? Ser mais prático, ser mais realista, trabalhar a disciplina, né? Tem uma coisa muito interessante que eu acho que cabe ali quando a Lu traz, sabe, os compartilhares dela, saber também receber, sabe? Saber falar assim, ó, eu também preciso, né? Eu também preciso de apoio, eu também preciso de ajuda, eu também preciso que vocês me dêem a mão, e não só ficar nesse papel, eu sou maior, né? Eu consigo ajudar todo mundo, eu sou o professor dos professores, sabe? Então, o social precisa baixar um pouco a bola no sentido assim, eu preciso de ajuda, né? Faz sentido isso para vocês? Né? Eu preciso de ajuda. E com o sexual reprimido, então, aqui no social, no autopreservação reprimida, a gente vai ver o professor dos professores, né? No sexual reprimido, a gente vai ver um social, né? Com o sexual reprimido, a gente vai ver um social, ou seja, busca imagem, busca destaque, ligado nisso, mas a gente vai ver mais amigão, tá? A gente vai ver ele mais gente como a gente, não tem tanta distância, ele não está no palco e os outros lá embaixo, né? Ele pode até estar no palco, mas o que eu quero dizer assim, ele é amigão,
Ele é o elo, ele é aquela pessoa que junta, ele é aquela pessoa que tem um aluno que quer sair da 963, ela pega o aluno no laço, não vou falar que é Margarida para não expor, né? Mas é aquela coisa meio que assim, vamos todo mundo junto, né? Eu tô aqui e tal, mas a gente tá junto, a gente vai todo mundo junto, tá bom? E ele é mais apoiador, né? Vai ter uma coisa aqui, no autopreservação reprimido, porque ele tem acesso ao sexual, a gente vai ver um líder bem carismático. Tá? São aqueles líderes assim, no autopreservação reprimida. Ele tem carisma, ele tem acesso a uma coisa muito de sedução, assim, sabe? Sedução não só para relacionamentos íntimos, mas tem carisma. Sabe aquela pessoa que as pessoas se encantam, as pessoas querem que seja ela, as pessoas gostam, sabe? Mas aí vai ter aquele distanciamento. Com o sexual reprimido, a gente vai ver um pouco menos de carisma, mas ainda assim tem carisma, mas um pouco menos, e uma coisa mais gente como a gente, né? Apesar de ser social, tá? E aqui tem uma coisa muito interessante, que é o que menos busca conflito na Enneagrama. É aquelas pessoas que eu pergunto, e aí, brigou com alguém? Talvez seu pai, né, Aline? Talvez, né? Então, você já brigou com alguém na vida? Cara, nunca. Nunca. Né? Então, Júlia, por favor, já estou quase terminando. Então, assim, uma dificuldade enorme em brigar, sabe? Ele tem que ser a pessoa que todo mundo gosta. Tem que ser ele. Então, tem que ser o melhor amigão de todo mundo. Aí, o trabalho para essa hierarquia de instintos é, de fato, ser chato, ser crica. Eu trabalho com eles assim, ó, com quem que você vai brigar? Né? E aí, muitas vezes, eles ficam assim, mas por quê? Eu falei, você vai brigar para te defender, para defender você, os seus interesses, criatura. Né, Júlia? Brigar, igual a Júlia faz. Juju é sexual dominante, né? Entende, gente? Vamos, Aline, me ajuda aí. Vou tudo aqui, já abriu. Mesmo as brigas do papai são, assim, brigas que é com a gente de implicância normal do 9, né? Mas, assim, brigar, eu vi meus tios, gente muito próxima, gente muito distante, fazendo coisas para ele, assim, absurda. E aí não tinha briga, né? E, assim, mesmo essa coisa de ser elo, ele é um elo não só na família dele, que é a família do meu pai, de origem, é uma família de se dar muito bem na segunda, terceira, quarta geração, quinta, e a gente se fala, e na família da minha mãe, não. Então, ele trouxe a família da minha mãe, foi esse elo durante muito tempo. Tem uma coisa também no São Antônio Carlos, que é bem de quem tem essa sequência, que é diminuir o próprio ego. Então, ele tem bastante realização, né? Ele tem uma vida muito, muito bonita, né? Muito exemplar. Mas ele, hora nenhuma, ele fica falando eu isso, eu aquilo. Então, tem uma diminuição do próprio ego para que todos se sintam bem, sabe? Gente, eu vou falar que isso está errado? Isso é louvável, eu acho interessante. A única questão é, tá bom, e você e as suas coisas, os seus desejos mais íntimos, a sua realização. Porque tudo isso, se a gente não se cuidar, ele vai encobrir, ele vai mascarar uma preguiça. Né? A gente tem que lutar. A vida é uma eterna luta, né, contra os nossos pecados e tentando achar as nossas virtudes. Né? O trabalho, então, é ser menos, né? Trabalhar essa questão de ser crica e ser menos da galera, tá? E ser mais próximo de pessoa, ser mais íntimo de algumas pessoas. Tá? Então, assim, se você tem um trabalho que eu faço muito com essa hierarquia, você é casado? Sou, beleza. O que mais tem na sua vida? Como é que tá o casamento? Primeira coisa, né? Como é que tá o casamento? Porque, às vezes, você é da galera, você faz acontecer, mas o casamento não tá bom. O casamento tem alguns pilares, né? Um deles é a questão sexual. Então, a gente, geralmente, essa hierarquia pode ter... Será que isso fica no inconsciente da gente? Vocês piram com umas coisas assim de vez em quando? Imagina, ela vai ficar sabendo tudo de instinto sexual. Vai ter algumas dificuldades com essa questão de sexualidade mesmo, tá? E vai ser uma coisa muito aberta, muito sem limite. E os relacionamentos mais íntimos, eles estão meio mornos,
né? É o que pode acontecer aqui com essa hierarquia se ela não se cuidar. E nos nossos relacionamentos mais íntimos, é lá que a gente se conhece, que a gente se desenvolve, que a gente faz elasticidade das nossas, né? Das nossas dificuldades e assim por diante, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não coloquei. Falei do apoiador, falei da questão do conflito. A Aline falou uma coisa que eu acho importante pontuar. Cuidado com uma certa ingenuidade, tá? Nas duas hierarquias. As duas hierarquias de social dominante têm que tomar cuidado com a ingenuidade, né? Mas essa com o sexual reprimido um pouco mais. Não é ingenuidade, tá, gente? É o que o autopreservação dominante tem ali de sobra, que é, opa, vão me enganar, vão passar a perna, né? Roubar um pouco essa energia, porque se não se cuidar e ele é enganado, a Aline falou assim, pô, o povo faz umas coisas sem noção ali e o pai passa por cima. Tá? Um pouco é louvável, porque às vezes a pessoa fica rancorosa, né? Se fizerem besteira comigo, mas eu não esqueço, entende? Isso não é bom também, né? Não é bom. Agora, o social dominante precisa dar uma olhada em relação a isso, tá? Pessoal, faz sentido isso? Gostaram de conhecer um pouco mais essa forma de tipologia? De novo, tudo sendo trabalhado, experimentado, não é trabalhado nos últimos meses, né? E sim nos últimos anos. Mas eu acho que é isso, acho que é uma boa forma da gente começar uma conversa de uma tipologia em relação à hierarquia de instintos e, sem sombra de dúvida, a gente vai voltar para dar uma aprofundada, para juntar isso com subtipos, não é? Quero que, assim como as coisas que a gente faz na escola, é muito interessante vocês voltarem, né? Com as coisas que vocês tiveram de experimentação. Eu acho que daqui a pouco a gente vai recavocar, né? Ideias sagradas, centro de inteligência, com a experiência que vocês estão tendo prática. Eu acho que essa é a grande coisa que a gente precisa ter. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida. De acordo com os últimos anos de trabalho, Júlia, eu não tenho dúvida. Trabalhou centro de inteligência, trabalhou hierarquia de instintos. Para a gente conseguir trabalhar a nossa ida para a virtude das sagradas, o caminho é aí. Essa é a resposta quando o povo pergunta, por que você não fala de asas? Porque não dá. Não dá. Faz um trabalho massa de centro de inteligência. Faz um trabalho massa de hierarquia de instintos. E faz um trabalho massa de saltar do tipo para virtudes e ideias sagradas. Lá, vou ficar falando de asas. Se vocês pediram, eu falo. Você sabe que eu faço isso tudo bem. Mas, pra quê? Entendeu? Sei lá, se vocês quiserem que eu fale, eu falo. 2024, porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso, tá? Muita coisa. Tchau, galera. Agora eu vou no museu com a minha mãe, tá bom? E vocês também vão se divertir por aí. Beijo, gente. Desculpa aí, mas eu fiquei muito feliz de ter voltado. Desculpa aí o finalzinho da aula. Mas é isso, passei as coisas que são mais importantes. Fiquei devendo o sexual dominante e pago na aula que vem, tá bom? Beijo. Adorei estar com vocês.